Amém? Abra comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 49. Hoje eu quero falar sobre a bênção de José. Gênesis, no capítulo 49. Todos acharam? Amém? Versículo 1 diz assim: depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Agora versículo 22. Então, antes de nós lermos, eu quero só explicar para vocês aqui. Jacó estava nos últimos instantes de vida, e ele reuniu seus filhos para que ele pudesse os abençoar e ministrar sobre eles uma palavra profética poderosa. E quando chegou a vez de José, aqui no capítulo 22, um texto assim que me impacta muito, que fala muito comigo, que nessa noite o Espírito Santo nos dê graça para ministrar o seu coração. Amém? Olha só para você ver que tremendo. Fala assim: José é um ramo frutífero junto às fontes, junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os seus braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. A bênção de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinto entre os seus irmãos. Aleluia. Até aqui. Coloca sua mão no seu coração, vamos fazer mais uma oração. Ó Espírito de Deus, nós te adoramos pela sua presença nesse lugar, Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor possa nos conduzir de forma especial ao seu trono, Senhor. Que o Senhor possa ministrar a cada um aqui, Senhor, a tua palavra. Que ela possa realmente, Senhor, dividir, separar, inaugurar um novo tempo na vida de cada um aqui nessa noite. Começar em mim, Senhor. Fala comigo. Fala com cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, nessa noite, de forma especial. Em nome de Jesus. Amém. Olha para o seu irmão, profetiza para ele, diga: Deus vai falar com você nessa noite. Profetiza aí para mais uns 10 aí, diga: Deus vai falar com você, meu irmão, nessa noite. Amém? Jacó, ele conhecia muito bem os seus filhos, e ele começa dizendo assim, José é um ramo frutífero. Eu quero perguntar para você nessa noite: quem é você? Como que as pessoas te conhecem? Quando Jó falou que José era um ramo frutífero, era a imagem que definia, era a palavra que definia quem era aquele homem. Ele era frutífero. Eu faço essa pergunta para você: se você pudesse definir você mesmo com uma palavra, quem você diria que você é? Quem é você? Esse foi o testemunho que Jacó deu a respeito de José. José é um ramo frutífero. Deus, ele nos chamou para sermos frutíferos, amém? Amém, irmãos? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão comigo? Então vamos embora. Então, você é um ramo frutífero. Lá em Gênesis, ele falou assim com Adão: frutificai, multiplicai, amém? A bênção, a frutificação, a multiplicação, ela está sobre mim e sobre você, originalmente, desde lá do Gênesis. Olha que tremendo. Há uma bênção de frutificação sobre mim e sobre você. E aqui, Jacó, ele fala com José: você é um ramo frutífero. E o que nós precisamos para que nós possamos ser frutíferos? Você é uma pessoa frutífera? Você tem frutificado? Eu quero dizer para você, querido, que com certeza você está frutificando. O tempo todo você está frutificando. Ou você está frutificando para o bem, ou você está frutificando para o mal. Você quer saber se você é uma pessoa que frutifica? É só você olhar para trás.
Qual que é o seu histórico? De onde que você veio? O que você estabeleceu? O que você construiu? O que você fez? Qual que foi o legado que você deixou atrás de você até agora? Quais são os frutos que você deixou no reino de Deus? No seio da sua família? Onde você trabalhou? O que você edificou lá? Está permanecendo? Está sendo uma bênção? Ou está sendo um problema? Sabe qual que é o problema, irmãos? Os nossos frutos, eles geram sementes. Inevitavelmente, qualquer fruto, ele vai ter semente. E semente fala de multiplicação. Se você frutifica para o bem, você vai semear para o bem também. Vocês estão entendendo? E se você frutifica para o mal, você vai semear para o mal também. Porque os seus frutos, eles geram sementes. Vocês estão entendendo, da glória a Deus? E ele fala com José assim: José é um ramo frutífero. O que eu preciso fazer para que eu seja um ramo frutífero? A palavra de Deus nos ensina lá no Salmo 1 e fala assim: pois será como a árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso entender, para que eu seja uma pessoa frutífera, eu preciso entender que eu preciso ser antes uma árvore que esteja plantada. Glória a Deus. Pergunta para você é uma árvore plantada, meu irmão? Sabe, irmãos, nós precisamos lançar raízes. Onde quer que você estiver, vamos dizer assim, labutando na sua seara, você não pode ser uma pessoa inconstante. Você precisa ser constante. A inconstância é a mãe da derrota. Você precisa aprender a romper os limites. A palavra diz assim que José era um ramo frutífero que se estende sobre o quê? Os muros. Muro fala de barreira, fala de resistência, fala de impedimento. Nós estamos entendendo? Deus quer que você seja uma árvore plantada, mas que não vai haver limites para você. Os seus galhos vão se estender sobre todo impedimento, sobre todo muro que se levantar contra você na sua vida. Amém? Mineiro, irmãos, pensa num povo aventureiro, caladinho, mas aventureiro. Não é verdade? Sempre as pessoas chegam: eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, vou tentar a vida não sei aonde. Quero dizer para você uma coisa, querido: você não precisa sair do lugar onde você está para que Deus te abençoe. Se Deus não está te abençoando aqui, muito dificilmente Ele te abençoará lá também, porque o Deus que nós servimos, Ele é Jeová Samar. Ele está aqui, Ele está lá, Ele está em todo lugar. Amém? Então, a bênção de José, ela tem que prevalecer sobre mim, porque nós somos filhos de Israel. Amém? Olha só, José é ramo frutífero que se estende sobre os muros. Tudo que você fizer, Deus, Ele vai fazer prosperar em nome de Jesus. Se você tiver plantado como uma árvore, se você lançou suas raízes, se as suas raízes ela tem sugado dessa fonte, que é uma fonte inesgotável, a Bíblia fala assim que quem beber dessa água nunca mais terá sede, antes será nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Olha que tremendo. Essa é a fonte que está dentro de você. Amém? Se você tiver com as suas raízes aprofundadas nessa fonte, plantado junto dessa fonte, tudo que você fizer vai prosperar. Tudo. Está escrito, é uma verdade da palavra, é uma afirmação do Senhor, né? Então nós só podemos esperar uma coisa: o sucesso, amém? A vitória. Quantos podem dar glória a Deus por isso? O que você está empreendendo? O que você está planejando fazer na sua vida? Eu quero dizer para você, querido, que vai dar certo, vai prosperar, vai fluir, vai ser uma bênção. Você pode crer nisso? Só não vai dar certo se você não for uma árvore plantada. O Senhor, Ele te trouxe aqui nesse lugar. Aqui é o seu ribeiro de águas, amém? Mas pode dar glória a Deus. Aqui é o lugar que Deus te plantou, meu querido. Então lance as suas raízes. Amém? Deixa os seus ramos crescer aqui nesse lugar. Deixa eles se estenderem sobre os muros, né? Deixa eles
vai haver barreiras? Obviamente que vai haver barreiras. Não é? Olha só para você ver o versículo 23. Os flecheiros lhe dão amargura, e o flechado e o aborreceram. Então, é óbvio que, inevitavelmente, você vai sofrer resistência. Quem aqui já ouviu falar da lei de Murphy? Ele prega mais ou menos o seguinte, a tese dele é mais ou menos o seguinte: 75% de tudo que você for fazer vai dar errado. É uma tese científica comprovada. Você já observou? Hoje mesmo eu fui procurar um livro para me preparar essa palavra. Irmãos, eu puxei tantos livros, e quando eu já estava desistindo, o último que eu puxei era o que eu estava querendo, né? Lá em casa tem um porãozinho assim, onde eu guardo as bagunças, né? E outro dia eu fui procurar uns parafusos que estavam dentro de um negocinho, de um recipiente que eu ponho. E são vários iguais. Tinha uns 6 recipientes lá, irmãos. Eu puxei um, não era, puxei outro, não era. Imagina onde que estava? No cesto. Vocês estão entendendo? É a lei de Murphy operando. Isso é natural. Tudo que você fizer, você vai ter muita resistência na sua vida. Natural. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, que a terra foi amaldiçoada, né? Então a terra está se degradando. Isso é consequência da maldição. Não é fácil não, meu irmão. No mundo tereis o quê? Aflições. Naturalmente. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Depois que você se alia ao Senhor, depois que o seu projeto está alinhado com o projeto de Deus, eu quero dizer para você que os flecheiros, eles vão te dar amargura. A sua resistência ela vai crescer muito mais ainda. O inferno vai levantar contra você. Vocês estão entendendo? Além da lei de Murphy, além da resistência natural, haverá contra você uma resistência espiritual. Demônios, o inferno vai se aliar contra o seu projeto, contra você. Mas eu quero dizer para você que a vitória é sua, porque nós somos mais do que vencedores, amém? Porque nós somos um ramo que frutífero, que se detém diante dos muros, diante das barreiras que se levantam, amém? Aleluia. Então a resistência é uma coisa que obviamente vai acontecer em todos os ângulos da sua vida, seja lá o que você for fazer. Persista, prossiga o alvo que o Espírito de Deus tem colocado no seu coração. Não desista da vitória, amém? Vai em frente. Você precisa ser como um trator de esteira, amém, irmãos? Que não para diante dos obstáculos. Ele vai embora, ele vai arrebentando, vai arrancando raiz, vai arrancando toco, vai arrancando pedra, ele vai arrancando tudo, ele vai aplanando. Você é esse trator de esteira que vai aplanando o caminho para que as próximas ações venham e sejam muito abençoadas por tudo que você fez. Não vai haver obstáculos diante de você, ainda que você seja muito resistido. Permaneça, vá em frente, prossiga, amém? Aleluia. Por quê? Porque o Senhor Ele quer te ajudar, né? Olha o versículo 24, assim, ó. O seu arco, porém, esteve no forte. Amém, irmãos? Olha que extraordinário. No dia do obstáculo tem um forte, amém? Tem alguém muito forte que pode sustentar você, que vai potencializar as armas que o Senhor te deu. Assim, ó, seu arco, porém, se susteve forte. Esse arco fala da arma natural. Todas as habilidades que Deus ele tem confiado a você, tudo aquilo que você faz, são as armas que Ele tem dado, amém? E essa arma, ela só vai suster no dia da amargura, no dia da flecha, no dia que o inimigo se levantar contra você, no dia que a barreira se levantar, ela vai prevalecer se ela estiver firmada no forte, amém? Olha aquilo que ele continua falando. Porque, irmãos, ainda que você seja uma pessoa cheia de habilidades, ainda que você seja uma pessoa muito capaz, ainda que você seja o cara, eu quero dizer para você que isso não é nada diante da intervenção de Satanás na sua vida. Se não for o Senhor, se não for o Senhor na sua vida, meu irmão, você está enrolado, você não vai ter êxito em nada que você for fazer. É por isso que você precisa depositar nas mãos do Senhor as armas, amém? Olha só, o seu arco, porém, se susteve no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Aleluia, amém? Deus ele quer
sustentar as suas armas naturais. E Ele quer sustentar também o seu físico. Olha só, as mãos dele foram fortalecidas. Amém? Tem situações na vida, irmãos, que nos leva a fraquejar. Se não for o Senhor para fortalecer os nossos braços, realmente nós desfalecemos mesmo. Mas nessa noite, Deus Ele quer ser esse porto seguro, essa pedra, amém? Pedra de esquina, né? Olha só para você ver, de onde é o pastor e a pedra de Israel, uma pedra que não tem sombra de variação, não tem dúvida. Irmãos, a palavra de Deus fala assim, que Ele mediu com a concha da sua mão o peso dos montes. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Isso é o Deus que você serve, um Deus tremendo, que fez todas as coisas, e que está ao inteiro dispor da sua vida, para sustentar você no dia da angústia, no dia da resistência, no dia que o inimigo pediu o seu fruto, no dia que o inimigo pediu que você se expanda, que você cresça, esse dia que você vai depositar armas nele, as suas habilidades naturais, amém? A obra da sua mão, e aquilo que Ele tem confiado a você, os dons que Ele tem confiado a você, amém? Então, não pare diante das adversidades que se levantam. Olha só, versículo 25. Deus, Ele quer confiar a nós plenitude, amém? Olha para você ver, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com a bênção dos altos de cima. Então, lá nas regiões celestes, o Senhor, Ele quer fazer você vitorioso lá, amém? E aqui, não foi casualmente que Ele colocou dessa forma, porque se você for vitorioso lá, com certeza você vai ser vitorioso aqui também, porque o mundo é que nós conquistamos a nossa vitória. O que você almeja? O que você está almejando? O que você está pretendendo? O que você está buscando? Você precisa fazer essa compra lá no mundo do Espírito, amém? Você precisa ir lá, você precisa ser conhecido lá, você precisa batalhar a sua guerra lá, amém? Com certeza vai ficar muito fácil, eu acho. Se você conquistar lá, vai refletir de uma forma extraordinária aqui. Olha só, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o que te abençoará com as bênçãos do céu acima, a bênção do abismo está embaixo. Então você alcança uma vitória no mundo espiritual lá em cima, entre os anjos, lá diante de Deus, diante do trono, no clamor, no jejum, na oração, na busca, na integridade, na entrega. Você conquista de Deus, e então você domina lá embaixo também, amém? Toda resistência do inferno levantar contra você será subjugada de Jesus, porque você tem uma bênção, com a bênção do abismo que está embaixo. Os demônios daqui para frente, eles vão trabalhar em seu favor em nome de Jesus. Você pode crer nisso? Toda resistência que se levantar, o arraial do inimigo vai ser confundido em nome de Jesus. E toda a estratégia que ele traçou contra você para te prejudicar, vai te beneficiar em nome de Jesus. E olha só, com a bênção do peito e da madre. Quando o Jacó falou isso para José, ele estava falando de plenitude, de totalidade. Ele pensou assim numa criança mamando. Você observou uma criança mamando? Ela tem tudo que ela precisa, irmãos. Ela está protegida, ela está agasalhada, ela está alimentada, ela está recebendo carinho, recebendo amor. Tudo que alguém precisa, ele tem no peito da mãe. Conforto, carinho, amor, provisão, segurança, proteção. Era isso que Jacó estava ministrando sobre José. Você vai ser vitorioso lá em cima, você vai ser vitorioso lá embaixo. Lá no mundo espiritual você vai ser vitorioso. Os anjos vão reconhecer a sua autoridade e vão trabalhar em seu favor. Lá no inferno, os demônios vão reconhecer a sua autoridade e vão trabalhar em seu favor.
e na terra, os homens vão reconhecer a sua autoridade e vão trabalhar em seu favor também. Amém? Olha que coisa tremenda. A bênção do peito e da madre. É isso que o Senhor tem preparado para mim e para você. E Ele continua ensinando, olha que falando, profetizando sobre Jacó. Ele fala assim, ó: as bênçãos dos teus pais excederão a bênção dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Eu sempre isso, irmãos. Nada que Deus começa, Ele faz para acabar, para ter fim. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que está na eternidade, e aquilo que Ele desenvolve vai daqui para a eternidade, amém? Deus, Ele está pensando em você, amém? Quando Ele me disse a bênção aqui, Ele está pensando em José, mas muito mais que José, Ele estava pensando nas gerações futuras, que José, que ia proceder de José, amém? E eu quero dizer para você que a bênção que está sobre a sua vida, ela é determinante, e ela vai influenciar de uma forma extraordinária e inevitável a vida daqueles que procederem de você. Eu hoje estava lendo um artigo, uma tese de sociologia, e eles chegaram à seguinte conclusão: que se uma criança ela tem um ventre familiar ajustado, se ele tem provisão, se ele tem educação, se essa criança foi bem instruída, se ela foi protegida, ela foi direcionada à vida, tudo que ela recebeu vai atingir até a quinta geração. Isso não é coisa espiritual, não, é dado científico. E o contrário também é verdade. Se ela foi mal instruída, se ela foi desprotegida, se ela não teve referência de pai e de mãe, até a quinta geração dessa pessoa vai sofrer o dano da instabilidade familiar que ela foi gerada. A palavra de Deus aqui fala assim, ó: as bênçãos dos teus pais excederão as bênçãos dos meus pais até a extremidade dos outeiros eternos. O Senhor aqui se remete lá para a eternidade, amém? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que Ele faria bênçãos, Ele abençoaria até 1000 gerações daqueles que o buscam e o temem. Quando Deus falou dessa bênção toda aqui para José, Ele não estava pensando apenas em José, mas Ele estava pensando nas gerações futuras de José. E eu quero dizer para você que aquilo que Deus começou na sua vida vai te abençoar de uma forma extraordinária, mas vai abençoar os seus filhos, vai abençoar os filhos dos seus filhos, os netos, os bisnetos, e daqui até 1000 gerações serão poderosamente abençoados por aquilo que Deus começou a fazer aqui agora na sua vida. Semana passada a pastora Adriana deu um dado aqui. Me presta essa apostila aí, Adriana, por favor. Eu quero ler para você, é muito forte. Olha só. Quem já ouviu falar aqui de Jonathan Edwards? Alguém já ouviu falar? Jonathan Edwards, ele foi um pastor americano que fez uma obra extraordinária no século 17. E eles pegaram a descendência de Jonathan Edwards, que era um cristão convicto, um homem de Deus, que tinha uma mulher de Deus, e pegaram também a descendência de Max Jukes, que era um ateu convicto e disseminador dessa doutrina ateia. E eles pesquisaram a descendência de Jonathan Edwards e a descendência de Max Jukes. Olha para você ver que interessante. Max Jukes, ateu, indiferente a Deus e suas leis, casado com uma mulher ateia. Foram pesquisadas 560 dos seus descendentes, 560. 310 morreram em extrema pobreza e miséria. 133 criminosos, 7 assassinos perigosos, 100 beberrões e 10 prostitutas. A descendência de Max Jukes
deu um prejuízo de $1.750.000 para os cofres do governo dos Estados Unidos. Essa foi a geração de Max Lewis, 560 pessoas. Agora a geração de Jonathan Edwards, homem de Deus, temente a Deus, vivia em seus princípios, casado com uma mulher de Deus. Foram pesquisadas 1.394 pessoas da sua descendência. 65 entre eles foram professores universitários, 13 chegaram a ser reitores, 3 senadores, 3 governadores, 10 ministros de Estado, 100 juízes, 80 advogados, 30 médicos, 3 prefeitos de grandes cidades, 3 superintendentes do Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Um chegou a vice-presidente da República dos Estados Unidos. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Isso aqui são dados científicos. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus ele tem algo extraordinário para fazer, não apenas na sua vida, mas na sua geração, amém? Porque Ele quer derramar sobre você a bênção de José. Quantos creem? Então fique de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Eu tenho certeza aqui nessa noite que se você tem pelo menos mais de 10 anos de cristão, você já pôde perceber a que Deus tem feito na sua casa. Porque o Deus que nós servimos, irmão, Ele não é o Deus do abracadabra, Ele não é o Deus da mágica, Ele é o Deus que cumpre, que espera que nós cumpramos princípios. À medida que você vai estabelecendo a vontade de Deus na sua casa, na sua família, à medida que você se levanta e decide servir a Deus com interesse de coração e se entregar para Ele, coisas extraordinárias vão acontecer na sua família. Você pode crer nisso? Nessa noite o Senhor Ele quer derramar sobre você a bênção de José. Quantos aqui querem receber essa bênção? José, ele foi tão abençoado, irmãos, que salvou a nação, que salvou nações. O ministério dele foi o ministério da provisão, né? Ele foi estabelecido ali no Egito, e as nações da terra afluíam para lá, para que pudesse se alimentar. E eu quero ministrar essa bênção sobre a sua vida nessa noite. Deus ele vai fazer de você provedor, não apenas da sua própria vida, mas de todos aqueles que forem necessitados. A Bíblia fala assim que as nações que estão passando fome vinham para o Egito para serem abençoadas, para buscar provisão. Deus ele vai fazer de você um provedor. Deus ele vai abençoar você. Não vai haver limites para você. Coloque a sua mão assim na posição de receber. Feche os seus olhos. Talvez você tenha recebido alguma resistência na sua caminhada. Talvez você tenha sido flechado. Talvez os flecheiros se levantaram quando você tem te dado amargura. Mas essa noite é uma noite que o Senhor ele te diz assim, ó: filho, se posicione. Não vai haver limites para você. Os seus ramos vão se estender sobre os muros. Eu quero orar nessa noite por aqueles que têm um projeto e têm sentido muita resistência. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Onde o Espírito de Deus está. Talvez você tenha sido resistido, muito resistido. Hoje Deus ele quer colocar sobre você a bênção de José nas suas mãos. De Deus está. Oh, dalabashori, andalamanamassuri, canta balai.